Boa tarde, galera. Pessoal aí que mais uma vez está seguindo a gente aqui no Instagram do Cetraf. Um pouquinho de atraso aqui, porque tive um probleminha aqui no tripé do meu celular, então hoje vai ser segurando o telefone. A gente enfrenta os problemas e continua fazendo a live do jeito que dá, mas a gente vai só esperar a Rosana. Essa vai ser já a quinta live desse processo, desse projeto do Cetraf durante a quarentena. A Rosana está aqui, deixa eu chamar ela. Já já a Rosana aqui com a gente. Vamos ver a Rosana aqui entrando. Opa! Tudo bem, Rolim? Oi, Rô, tudo bem? Me escuta bem? Estou te escutando bem. Você me escuta bem? Escuto sim. Bebe a sua água, muito bem. Rosana, primeiro deixa eu... Sim. Deixa eu te agradecer em nome do Cetraf. Você conhece todo mundo, mas enfim. O Jairo, Felipe, a Carla, a Índia, o Fabiano, o Marcão, o Anderson, o Edu, todo mundo que faz parte do Cetraf e está imbuído aí nesse projeto de dar um complemento para os garotos durante a pandemia, todo mundo confinado, todo mundo isolado, mas batendo um papo sobre futebol, batendo um papo sobre experiências prévias de outros atletas que passaram por isso, ou que tem algo a acrescentar, e aí é muito natural que o seu nome venha. A gente já bateu papo com um técnico de base, com um ex-jogador que já passou por um monte de coisa e tinha experiência para passar para eles, com analista de mercado de base, para eles saberem como é a cabeça das pessoas que recrutam os garotos para trabalhar em base. A gente vai conversar hoje contigo. Já conversei com o Jairo aqui, né? Não tem como não falar com o próprio Jairo. E quinta-feira, já vou adiantando aqui, a gente conversa com Augusto Carvalho, psicólogo da base do São Paulo, né? Ele que fica lá em Cotia, com os alojados, com os atletas. Tem muita coisa também para passar para os meninos do Cetraf, que você conhece, já treinou lá, já ajudou a dar treino lá, já foi lá visitar, já foi lá manter a forma, enfim, você é mais uma do Cetraf, e em nome dessa galera toda, queria agradecer por você estar hoje aqui com a gente, Rosana. Imagina. Primeiro, boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, é sempre uma honra, ainda mais tratando do Cetraf, que é um centro de treinamento que eu sempre que posso vou, participo. Jairo é super meu amigo, né, idealizador do projeto, é uma comissão de excelência. Então, eu que agradeço, espero poder contribuir, tirar as dúvidas, né, do alto rendimento e, de repente, proporcionar talvez uma certa esperança para os que querem chegar. Tá. Galera, é o seguinte, as perguntas são feitas previamente pelos alunos, pelos responsáveis, por quem trabalha no dia a dia do Cetraf, né, dentro de um tema. Óbvio que as perguntas acabam fugindo um pouco do tema, porque ter a Rosana com a gente aqui, a gente acaba aproveitando para tirar algumas dúvidas, perguntar outras coisas da carreira dela. Mas a Rosana, no ano passado, ela sai da aposentadoria e depois de 10 meses, aí, uns quebrados em casa, ela volta a jogar bola profissionalmente e numa Libertadores, no frio, na altitude, não foi para compor elenco, foi para jogar, acabou finalista, fora todos os problemas extracampo que o Equador passava no final de 2019, e é um pouco do que esses meninos vão ter que viver agora, né? O período de destreino, o período de ficar em casa, de manter a disciplina, de manter o foco, mas a gente sabe que a ideia é diminuir a perda, a ideia é ficar o mais rápido da readaptação na volta aos campos, Rosana. E aí a gente tem algumas perguntas que a gente deu uma dividida para passar para você. E aí você traz para a gente a sua experiência. Primeiro, já que a gente tocou no assunto da sua volta ao futebol, como é que foi voltar, em linhas gerais? Porque você estava em casa, tinha a sua disciplina de atleta, estava fazendo cursos também
para melhorar na parte de fora do campo, parte de gerência, de gestão, do próprio jogo, e aí você volta para as 4 linhas, depois de 10 meses destreinado, ou pelo menos 10 meses longe de clube. Como é que foi isso, Rosana? Então, primeiro eu preciso contar como tudo aconteceu, né? Eu estava trabalhando como agente de jogadores e fui para Araraquara para fazer uma reunião pela empresa e foi bem no momento em que a Ferroviária ganhou a vaga pela desistência do Flamengo para disputar Libertadores. E eu não tinha levado nada, cheguei lá toda social, sapato. E aí eu tinha marcado um jantar com a Tati, que é a treinadora da Ferroviária, e ela falou assim, vamos jogar Libertadores. Eu falei, que legal, bacana, vou torcer. Ela, não, você não vai torcer, você vai com a gente. Eu falei, como? Não, joga pra gente. Eu falei, de jeito nenhum. Não, para com isso, não quero mais. Rô, são 2 semanas, joga pra gente, é um tiro curto. E aí eu resolvi pensar. E aí eu ia ficar mais um dia, eu cheguei no treino, eu falei, mas eu não tenho nada aqui. Ela treina com a gente, eu falei, eu não tenho nada, eu não tenho esteira. Não... Eu larguei tudo mesmo. E cheguei lá no treino para assistir, quando eu vi, me arranjaram esteira, me arranjaram calção, me arranjaram camiseta, até botinha, eu falei, meu tornozelo é ruim, não dá para treinar sem botinha, fizeram uma botinha lá. E aí foi quando me despertou de novo esse interesse, porque eu fui treinar, eu senti que eu podia agregar ainda, né, tanto dentro de campo como fora. E, claro, eu não estava treinando a especificidade do jogo, eu mantive a forma, treino de força, mas a especificidade do jogo eu não tinha, né? E aí cansei pra caramba, falei, meu Deus, não, isso aqui não é mais pra mim, não. E aí as meninas, você tá maluca? Você tem muito a dar ainda pro futebol. E aí eu entendi que eu tinha uma missão não só dentro de campo, mas fora também, de ser o elo entre jogadoras e clubes, federações, e brigar um pouco mais pelo futebol feminino. E aí a Libertadores, eu pensei muito, porque tinha altitude, né? No primeiro treino que eu fiz, quase morri. E aí eu falei, nossa, ainda na altitude vai ser mais difícil. Aí eu falei com o Jairo, que é o cara da minha confiança, depois até conto como a gente se conheceu. E perguntei, Jairo, o que você acha? Ele falou, Rô, você joga pra mim até os 45, se você quiser. Porque Papai do Céu abençoou sua genética, é só treinar que você volta. Claro, demanda um pouco de tempo, mas você volta. Falei, bom, não tem tanto tempo assim, mas eu achava que eu ia acrescentar de alguma forma, né, no grupo. E aí eu decidi apostar nisso, na Libertadores, e ver se reacendia essa chama. Só que a minha meta era o seguinte, se eu treinar os 10 primeiros dias e passar por tudo isso, porque a vida de atleta ela é sacrificante mesmo, fisicamente, né, muito desgastante, mentalmente muito desgastante. Falei, se eu passar por essa prova, com os treininhos do Jairo ainda, né, que eu pedi para ele fazer para mim, falei, eu continuo, porque os 10 dias talvez sejam os piores, né. E aí eu fiz aqueles intervalados, aqueles treinos, né, que semanalmente ele consegue aplicar todas as valências físicas. E eu fiz uma semana, falei, bom, ainda dá para voltar. Eu tenho essa gana ainda, eu tenho essa ambição de ajudar e sei que ainda tenho potencial tanto físico como técnico e mental. E aí foi do calor de Araraquara para o frio, para a altitude de Quito. Exatamente. E o primeiro jogo, eu lembro, a gente fez o primeiro gol, 12 minutos. Eu olhei pro placar assim, 12 minutos, falei, meu Deus, só tem 12 minutos. Só tem 12. E o combinado com a Tati era jogar 45 minutos. Quando a gente foi pro intervalo, que ela não me tirou, eu falei, meu Deus, será que eu vou aguentar? Mas aí joguei mais 15 minutos, 20 minutos. Era um time até que razoavelmente fraco, e aí deu para
para começar a pegar também ritmo de jogo. Não, eu acompanhei, não em loco, né, mas falava contigo e comentava os jogos. Para quem não viu a Rosana antes da aposentadoria e foi ver na Libertadores, Rosana, não dava para perceber. Você tinha ficado esse tempo todo parado. Dava para perceber se for comparar com você mesma, né, que era uma comparação desleal. Né, pegar a Rosana treinada para a Rosana destreinada, mas passou ali no meio das meninas que não deu nem para perceber. Obrigada. Você conversou com o Jairo, mas você estava em São Paulo, né, o CETRAF, que é o Centro de Alto Rendimento, para colocar a garotada para alta performance, é no Rio. Como é que era para treinar em casa? Qual era o espaço que você tinha? Qual era o material que você tinha? O que você fazia em academia? O que você fazia no seu quintal, no seu quarto? Como é que era o seu treino fora do clube, Rosana? Então, eu acho que eu tenho uma coisa muito positiva. Eu sempre fui louca por treino. Eu sempre gostei muito. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui pegando um pouco de experiência, falando com os preparadores físicos, treinadores, e fui montando a minha academia básica em casa. Então, eu coloquei suporte na parede chumbado, na garagem, minha mãe queria me matar. Eu tinha barra, eu comprei barra, anilhas. Então, eu tinha, de certa forma, algumas coisas que eu conseguia utilizar para um rendimento melhor. Mas corria em parques. Assim, eu montei um mini estúdio na minha casa para que eu pudesse usufruir disso no tempo que eu ainda treinava, né? Eu mesma, várias vezes, cheguei no CETRAF, morta, que a temporada tinha acabado, e queria treinar. E aí eu chegava com o Jairo, né? Louca por treino, e ele também. E aí eu chegava lá e falava, Jairo, e aí? O que eu vou fazer? Ele falou, você vai sentar naquela arquibancada e descansar. Porque você já treina demais. Então, assim, eu fazia isso, né? Comecei a comprar as coisas, nada também muito caro. Algumas coisas que você consegue realmente utilizar em um espaço curto. E aí, adaptei, falando com o Jairo quase todos os dias praticamente, para poder fazer os treinos de forma mais eficaz. Entendi. Nesse período agora, que é um período de ainda maior isolamento, que você tem ainda menos chance de ir para parque ou coisa do tipo, então esse estúdio está te ajudando agora, Rosana? Ou você está em algum outro lugar que você não tem esse estúdio contigo? Não, sem dúvida. Eu trouxe algumas coisas, né, para cá, porque como eu falei, eu sou vidrada, às vezes eu preciso fazer algo extra, então eu trouxe esse estúdio comigo, mas sem a possibilidade de sair, de correr em parques. Claro, existe outros tipos de treinamento, talvez não sejam tão condicionantes quanto é um jogo, de estar ali, mas o fato de não perder também já é importante. Então, eu tenho feito treinos mais funcionais mesmo, né, com peso do corpo, o cardio, tudo num espaço bem pequeno, movimentações laterais, frontais, mas tudo em espaço bem reduzido, mas que eu consiga elevar minha pulsação, mas principalmente não perder tanto essa parte muscular, né? No seu período de destreino no ano passado, Rosana, quando você volta, ou quando você vai chegando perto de voltar, parte física, a parte mental, a parte da competição, a parte do eu vou conseguir, como é que vai ser minha readaptação, o que te deixou mais em dúvida, ou o que você sentiu mais? Você levava mais fé na sua parte física, ou você levava mais fé, não, eu já tenho experiência necessária, eu sei como é, eu vou dosar. Como é que era a cabeça da Rosana e o corpo da Rosana na sua volta ao futebol? Então, a minha cabeça sempre foi muito boa, assim, que eu falei, eu sempre treinei a mais, eu sempre fui atleta na essência. Por vezes que eu falei, eu tinha até que me controlar para não treinar. Então, a parte física, foi claro que contava demais, mas acho que o primeiro passo mesmo
você entender o que você realmente quer, o potencial que você tem. E aí sim vem essa parte física que no começo, meu Deus, dá vontade de desistir de tudo. Mas cada conquista que você vai tendo em um treinamento, né, eu sou muito assim, é difícil às vezes sair para treinar, mas quando eu chego no treino, eu não quero mais sair dali. E aí quando eu terminava o trabalho, eu sentia que aquilo ali tinha melhorado, tinha mudado alguma coisa. Então eu me pegava muito nisso, né, nessa parte mental, do foco, da atenção, do objetivo que eu queria. E depois a parte física logo em seguida, e sempre lutando com a mente, porque a gente sabe que é muito complicado quando você está destreinada e você volta, você toma até um susto, você fala, meu Deus, parece que eu não faço esporte desde que eu nasci. Complicado. E depois, quando você começa a fazer, que o seu corpo começa a adaptar, o seu cérebro manda os comandos e fisicamente você vai melhorando, aí começa a ficar no céu, né? Agora sim a minha performance vai ser boa, porque essas variáveis são influenciáveis, tanto físico quanto mental. Na volta, Rosana, você foi para jogar 45, acabou jogando 60, no outro jogo jogou um pouco mais, o último jogo da primeira fase de vocês foi bem pegado. O que doeu mais? Era a coxa, era a cabeça, era o ar que não entrava? O que era pior na volta, Rosana? Olha, no Equador era a respiração, né? Você puxa o ar e o ar não vem. Não tem tanta pressão no ar. E aí tudo fica muito mais rápido, né? O jogo fica mais rápido, fica mais intenso. Então, assim, para mim foi mais difícil essa parte cardio, mas ainda bem que eu tinha feito esse trabalho com o Jairo, eu conseguia monitorar, porque eu comprei todos esses acessórios também, né? Eu ganhei, na verdade, GPS. Então, às vezes eu mandava para ele, ele falava, Rô, fica tranquila que você está bem. Você vai conseguir jogar tanto tempo. Então, até por essa parte, tanto física quanto psicológica, do Jairo me incentivar e pelos números, né, por tudo que ele já tem, esse feedback dele foi muito importante. Então, eu conseguia controlar muito bem o quanto tempo eu ia jogar pelos treinamentos que eu fiz e todas as análises que ele fez dentro do que eu passava para ele. A parte da própria Rosana se cobrar. Eu estou numa competição continental, eu estou entrando num time que foi o campeão brasileiro, então eu tenho que jogar aqui no meio delas, eu vou ser cobrada por quem está na transmissão. Como é que é essa parte de encarar? Isso existe também, né? O futebol profissional tem a parte do atleta dentro de campo, mas tem toda aquela pressão que você já sabia que existia, né? O jogador aqui já jogou Copa do Mundo, Olimpíada, Champions, e estava numa Libertadores. Como é que era essa outra parte? Eu acho que a minha cobrança pessoal sempre foi maior do que qualquer outra coisa. Só que dessa vez eu sabia que era um retorno e eu tinha uma reputação a zelar. Né? Eu, com todas as conquistas que eu tive, eu parei em alto nível, eu parei jogando muito bem pelo Santos, fazendo os gols. Eu sabia que a cobrança ia ser isso. Né? Essa cobrança incessante por uma performance digna do que eu já tinha feito, do que eu representei para todas as meninas, para o pessoal da TV, mas a minha cobrança sempre foi maior que tudo isso. Então, o meu segredo foi, se eu me vencer a minha cobrança, eu vou estar preparada para qualquer outra, porque eu sempre me cobrei demais. Essa parte da cobrança é bacana você falar, Rosana, porque tem uma pergunta que veio lá do grupo do CETRAF, né, mais uma delas, que é sobre o seu diferencial. Porque a Ferroviária vinha bem no Campeonato Brasileiro, a Ferroviária ganha uma vaga, né, a gente lembrar, o Rio Preto teria direito a uma vaga, desativou o projeto, o Flamengo teria direito a uma vaga, mas a Libertadores coincidiu também com os Jogos Mundiais Militares, e o Flamengo ele tem uma parceria com a Marinha, e a Ferroviária ela ganha essa vaga esportivamente ali, ela vai
vai subindo ali na hora de ter a vaga. A Tatiele, a Lorena, elas podiam ter ido atrás de uma jogadora treinada. Eu acho que não ia ser difícil conseguir uma jogadora para participar de uma Libertadores. Qual o seu diferencial? O que você acha que pode ter chamado mais atenção para virem atrás de você, Rosana? Eu acho que o que mais me influenciou foi porque eu já tinha jogado com a Tati como jogadora e ela como minha treinadora. E todos os jogos que eu joguei para ela, eu ajudei bastante. Alguns, diria até que resolvi o jogo para ela. Então, já tinha essa situação em relação à confiança, né, que eu poderia fazer o melhor. E eu acho que o que estimulou mais também foi o meu poder de liderança. A Tati sempre soube que eu poderia influenciar de forma positiva as meninas, não só no jogo, mas no treinamento. Essa postura de, opa, deixa comigo que se tiver ruim, joga em mim. Essa parte de experiência toda que não tem jeito, vem com o tempo, mas também essa liderança que proporciona um rendimento mais alto dentro dos treinamentos e dos jogos. Eu lembro quando eu cheguei, eu sou muito de motivar, de incentivar, de falar e orientar. No primeiro treino, as meninas olhavam para mim, como é que você corre e fala? Você estava destreinada. De tanto que eu orientava, vai, pega, pressiona, sobe isso, boa. Então, eu acho que eu motivei muito o grupo. Eu fiquei muito feliz porque no decorrer da competição eu ouvi que eu era uma pessoa que inspirava elas. Então, eu acho que por isso também, além da força física, né, tem conteúdos físicos que talvez até desproporcionais em relação a algumas meninas, né, da própria Libertadores. O nível de força é muito alto, o Jairo pode falar melhor do que eu. Meu teste de salto já deu 60. Então, assim, eu acho que tudo isso correlacionado rendeu essa proposta de volta, não me deixar aposentar de vez. Aí você vem para esse tiro curto, né? Você tem a pré-temporada, Brasileirão de 2020, ao invés de ele começar em março, ele começou em fevereiro, porque se não fosse essa pandemia, seria um ano de Olimpíada, e aí ano de Olimpíada você acaba arrastando o calendário um pouco mais para o começo do ano, para comportar os jogos, para poder parar para Tóquio. E como é que é essa sua parada? Porque você tem aquele ânimo para volta para a Libertadores de tiro curto, e que pediu demais do seu físico, e aí como é que foi novamente dar uma descansada para trocar de clube, para encarar um brasileiro que começou no começo de fevereiro? Como é que é esse seu período também? Treinou, não treinou, tirou férias, aproveitou para treinar ainda mais em razão do período que você ficou fora? Como é que foi esse seu período aí de dezembro a fevereiro, Rosana? Então, logo que eu acabei a Libertadores, o Palmeiras fez contato comigo, me mostrou o projeto, eu achei interessante, e ainda fiquei na dúvida se realmente voltava, mas reacendeu essa chama depois da Libertadores. E eu acordei com o Palmeiras para voltar em janeiro. Então foi um período até mais fácil, que aí eu já estava me condicionando um pouco mais dentro da especificidade do jogo, já conseguia treinar mais com bola, eu tive toda uma programação para conseguir voltar não tão longe das meninas que já estavam treinando e tiveram um mês de férias. Então eu aproveitei esse tempo para tirar o período que eu perdi, né, nesses 10 meses que eu fiquei fazendo treinos que não eram específicos do futebol. Então, para mim foi bom. Eu aceitei a proposta, eu criei um objetivo, eu criei a meta de chegar aqui numa condição que eu pudesse treinar com as meninas de igual para igual, e aí, mais para frente, voltar a ser a Rosana de verdade. Rosana, você volta aí de cara um clássico,
e aí você sente um pouquinho no primeiro jogo. Sentiu pouco e saiu, já conhece o corpo, já sabe o que tem que fazer para voltar. Como é que é o treinamento depois de ter que sair de um jogo para não ter uma lesão muscular? Como é que você volta a treinar? Como é que você volta a testar de novo aí o seu limite para ficar no alto nível? Então, para mim também foi um aprendizado, né? Tem sido um aprendizado, também pelo fator idade, pelo fator de treino. Eu entendi que não dá para ficar parado realmente. E aí logo a gente fez uma pré-temporada sensacional, foi bem intensa, e eu aguentei muito bem. E na semana do jogo contra o Corinthians eu já estava muito desgastada, já estava muito cansada dessa pré-temporada por conta do destreino. E mesmo treinando, como eu falei, né, tendo me programado, claro que quando você chega em grupo, tudo fica melhor, mais intenso. Então foi um período de readaptação. E aí no jogo contra o Corinthians, jogo com uma intensidade alta, eu estava correndo bastante. Eu senti o posterior, mas eu senti só um bloqueio. E aí, já conhecendo meu corpo, com experiência de lesões vividas anteriormente, eu entendi que era um momento que eu precisava sair para que tivesse uma recuperação mais breve, que foi o que aconteceu. E aí, novamente, né, fazendo fisioterapia, só que aí, hoje está tudo muito moderno, né? A condição é totalmente diferente. Então, você não para de treinar totalmente, você faz aquilo que não te dói. Então, continuei me condicionando. E aí, quando eu volto contra o Cruzeiro, eu já volto numa situação muito melhor. Eu joguei 15 minutos, não era nem para eu jogar. Eu joguei 15 minutos, entrei no jogo, eu dei uma assistência, fiz um gol em 6 minutos. E aos outros 15 eu mantive o alto nível. E aí, eu falei, agora sim, agora vou me condicionar, só falta o ritmo de jogo para jogar os 90 minutos bem. Rosana, o Palmeiras, ele é um desafio dentro de campo para o time, para você. Acho que o Campeonato Brasileiro Feminino ele está bem mais competitivo que o do ano passado. Do ano passado você tinha um corte ali que tinham 8 ou 9 equipes muito boas e mais umas outras equipes que estavam um pouco abaixo, fisicamente, tecnicamente. Hoje esse corte, eu acho que a gente pode tirar, a gente não sabe como vai voltar e quando vai voltar, se vai voltar, mas era um corte ali que tinham 3 times na Série A que nitidamente fizeram muito esforço para estar ali, ou pouquíssimo esforço para estar ali, e a gente já via que iam ficar bem embaixo na tabela. Mas você tinha ali 10, 11 times muito fortes, ou pelo menos num nível de força maior que o do ano passado, que já era maior que o de 2018. Você jogou no Brasil, saiu, se aposentou, voltou. Na parte da preparação física, Rosana, como é que você acha que está o futebol feminino hoje, em comparação com o que ele já foi e em comparação com o que você viu no Lyon? Viu e jogou? Até para falar sobre isso, eu preciso falar como que eu conheci o Jairo. Tá. Que aí vocês vão entender. Eu conheci o Jairo em 2006, quando ele era preparador da seleção, e aí eu jogava na Áustria, que também não é um país com um futebol tão expressivo. Mas foi meu primeiro clube fora, uma oportunidade, eu fui para lá. E quando eu voltei, né, e a gente acha que está bem. Poxa, aqui Sim. é um pouco mais intensa, o jogo é mais rápido. E quando eu voltei, o Jairo fez os testes comigo. E aí os melhores testes que eu sempre fui bem, eu falei, eu acho que estou bem, né? Ele olhou para mim e falou assim, eu falei, e aí, professor, como que foi meu teste? Ele falou, péssimo. Tomei um susto. Eu falei, como assim péssimo? Ele falou, desculpa, mas eu não sei como que você joga com esses resultados. Eu falei, nossa. Eu falei, que isso? Mas eu achando que eu estava bem. Ele falou, não, essa sua performance aqui, ó,
de teste, poxa, você nem joga. Falei, fisicamente, ele disse, né? Falei, nossa, sério? E aí foi quando, na verdade, a nossa amizade começou. Começou aí eu falando, nossa, que cara chato. Meu Deus, como cobra, nem me conhece direito. E aí eu fui fazer um jogo, era coletivo que ia ter, ele fez um teste antes comigo, ele falou, olha, de verdade, não sei como é que você joga. E aí eu falei, nossa, eu vou mostrar como é que eu jogo. E aí no coletivo eu fui muito bem, aí acabou o treino, né? Eu falei, por isso que eu jogo. Ele falou assim, imagina você bem. Não deu nenhum elogio, né? Poxa, imagina você bem. Então, assim, eu acho que depende muito do país que se está, da competição, mas eu vejo Estados Unidos muito forte fisicamente. Eu vejo os times europeus de ponta muito forte fisicamente. E eu vejo o Brasil numa ascensão hoje física, até porque hoje o jogo é muito mais sistêmico, então se treina tudo junto e se controla um pouco mais a carga. Mas eu sou suspeita para falar, além de ser amiga dele, o Jairo foi o melhor preparador físico que eu trabalhei. Então, no Brasil, eu vejo que falta muito, mas está numa crescente já. Só que tem chance de melhorar, depende dos profissionais que você trabalha e, claro, depende da formação que você tem. Então, eu vejo, assim, como uma ascensão, mas ainda um pouco distante dos países que são referências no futebol feminino. E nessa volta, Rosana, você coloca um outro capital seu em xeque, que é a Rosana que inspira, a Rosana que é espelho, a Rosana que é um lugar onde as meninas que estão hoje querem chegar. Como é que é a sua relação com sendo espelho dessas meninas? Oi. Cortou um pouquinho. Cortou um pouquinho? Então, você volta, né, e você coloca em xeque o seu capital de ser uma pessoa que é espelho, uma pessoa que inspira as meninas que estão começando. Isso para você, inspirar a garotada mais nova, é um peso, é um orgulho, é uma coisa natural, até pela sua carreira, pelo tempo que você teve de seleção brasileira. Como é que você lida com isso, Rosana? Porque já passou gente aí na live dizendo, Rosana, eu adoro a Rosana, quero conhecer a Rosana. Como é que é a relação da Rosana com quem está começando? Hoje, para mim, é muito mais natural, porque depois de tantas experiências vividas, eu consegui pegar as coisas positivas, né? Hoje, eu lido muito bem com isso, eu sei a figura que eu represento, talvez não a dimensão que eu tenho, porque às vezes eu chego no clube e as pessoas, nossa, eu estou jogando com a Rosana, coisa que eu fiz com Cici e Roseli. Então eu entendo o meu momento hoje, a representatividade que eu tenho, e eu aceito muito bem essa responsabilidade. Então, para mim é muito natural, como eu falei, eu sou muito motivadora, eu cobro muito, mas eu tento ser sempre um exemplo. Inclusive nos treinamentos, no momento que eu cobro, eu já tenho que ter feito. Então, para eu cobrar alguém, eu tenho que estar fazendo. E isso é algo que eu tenho em mente, que eu sempre tive em mente, né? Eu posso cobrar, desde que eu esteja fazendo. E eu até brinco com as meninas, falo, o dia que eu estiver teimosa, que eu não estiver bem, vocês podem falar que eu me aposento. Então, assim, na minha cabeça já vem isso. Eu vou cobrar, mas antes eu vou fazer. Então, eu aceito muito bem essa responsabilidade. Eu já tive a oportunidade, a honra de ver um treino da Rosana. Já vi a Rosana querer ganhar treino por causa de bombom. Né, Rosana? E aí tem isso também, né? Eu sou extremamente competitiva. E eu acho que o futebol, quando você consegue atingir o seu limite, ou passar um pouquinho dele, é justamente quando você tem essa competitividade. Né? Você vai treinar uma bola parada, normalmente, é muito chato. Aqui eu aposto com as meninas o tempo todo.
Falou, o time que perder vai levar o prato lá na cozinha, o time que perder vai pagar um açaí. Então, eu acho que isso estimula também, porque o atleta, normalmente, ele é muito competitivo, né? Não gosta de perder. O atleta que não for competitivo, as pessoas com quem a gente está conversando aqui nessas lives já falaram que o atleta que não for competitivo está morto. Tem que querer ganhar o treino, tem que querer ganhar o jogo, tem que querer ser o melhor do time, tem que querer ganhar a posição, porque senão não acaba não evoluindo. Você chegou num grau de evolução, Rosana, e hoje você faz parte do time da FIFA, né? Como é que é isso? Você jogar em jogos com causas humanitárias, jogar com atletas masculinos, com atletas femininos de outros países, com gente até que nem é do futebol, mas vai lá, tira uma casquinha. Como é que são esses jogos? Então, eu até hoje não tenho essa dimensão, para falar bem a verdade. Quando eu recebo esses convites, eu ainda fico extasiada. Falo, caramba, faço parte do Legends da FIFA, e com craques que eu vi jogando, que eu sempre admirei, e poder participar, que sonho. E aí, quando eu caio na real, eu falo, poxa, mas olha a história toda que eu tive, né? Eu conquistei isso. Então, é o reconhecimento de todo o trabalho que eu tive. E é muito legal. Você também vê que assim como eu sou para as pessoas um exemplo, mas que eu sou ser humano, eu também vejo do outro lado. Né? Eu vejo que esses caras que são super conhecidos, são ídolos e milionários, eles também são humanos. Né? A gente, às vezes eu brinco, né? A gente separa o atleta do ser humano. Parece que o atleta não pode ser humano, que ele não pode ter momentos ruins, ele é cobrado o tempo todo. Então, assim, são pessoas que me inspiram toda vez que eu tô lá, principalmente por essa parte pessoal, porque a maioria tem histórias muito interessantes, muito sacrificantes, e você vê que chegaram ali no topo. Mas, que eu falei, hoje eu não me coloco nem acima e nem abaixo, porque eu estou convivendo com eles, eu estou podendo desfrutar disso também, por todas as conquistas que eu tive. Rosana, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouco, que você, além de não parar de jogar, também não para de estudar. Não vou deixar estourar a live. Tem uma perguntinha que essa é minha, ela nem veio na relação das perguntas do CETRAF. Você faz cursos de gestão, você vai à CBF, você tira suas licenças, você vai a cursos táticos. Eu imagino que isso seja para um preparo futuro, mas aí você volta para o campo. Como é que é a cabeça da Rosana dentro do campo, depois de ter se encharcado aí de conteúdo teórico aí nesse intervalo, Rosana? Então, mesmo enquanto atleta, antes de aposentar, sempre fui muito, desde o começo da carreira, na verdade, sempre fui muito questionadora. Eu sempre queria saber o porquê que eu estava fazendo aquele tipo de exercício, o que ia acontecer, por que esse comportamento. Então, eu sempre estudei muito, eu sempre gostei. E antes mesmo de me aposentar, eu já tinha feito alguns cursos, já tinha feito a UEFA, já tinha feito a licença B, por exemplo, da CBF, agora eu já tenho a A. Então, eu sempre me interessei. E, claro, sempre pensando que eu ia trabalhar com futebol quando transicionasse, né, da carreira de atleta para fora do campo. Então, eu sempre me preparei, mesmo como jogadora, e eu comecei a ver e a entender que aquilo ali também me ajudava, porque eu conseguia entender mais do jogo, eu conseguia conectar algumas coisas que ficavam perdidas por vezes quando eu não tinha essa parte teórica, essa parte dos cursos. Então, agregou demais, e aí eu continuo estudando porque tenho interesse grande também numa transição para fora do campo. Maravilha. Galera, eu vou liberar a Rosana, porque a Rosana tem um curso daqui a pouco, 6 e pouquinho, mas foi muito bacana conversar com ela. Qual é o curso, Rosana? Mais 15 minutinhos dá para falar, tranquilo. Eu preciso terminar às 6. Até às 6 terminar às 6? Não, então tá. Então, maravilha. Então,
esse curso que eu vou fazer é mais algo que eu acho que hoje é primordial, que é um treinamento mental para atletas. Hoje já se tem estudo que fisiologicamente o ser humano está chegando no ápice dele. Então, pouca coisa vai mudar ou transformar. Eu falo esses de alto nível, esses corredores com performances absurdas. Então, dificilmente vai diminuir o tempo só na parte física. E aí é a parte mental que vai interferir. Então, é outra coisa que eu já tento me adiantar. Né? Eu vejo tudo que está acontecendo no mundo. Você vê hoje um Haaland, por exemplo, com 19 anos, estourando dessa forma. E aí você vai procurar, ele já faz meditação há muito tempo. Esse cara que eu estou fazendo o curso, ele trabalhou com a equipe do Messi. A gente acha que o Messi simplesmente é gênio, que é tudo inato, e né? Mas ele potencializou com algumas coisas extras, né? Como um curso de treinamento mental. Então, a minha ideia é seguir os melhores para melhorar minha performance dentro do campo. O que você passa, Rosana, para quem está jogando contigo desde o começo? As pessoas que estão começando agora a carreira, aí olham para você no clube, você vê um perfil questionador, você vê que a jogadora que está começando agora em 2019, 2020, e pega um brasileiro mais estruturado, com 2 séries, com campeonatos estaduais, vai lá, nem todos muito bem organizados, mas pelo menos com campeonatos estaduais também para aparecerem. Como é que é essa garotada que tá vindo agora? Tem essa coisa de questionar como você tem? Se preocupam com a parte física? Como é que é o perfil da atleta, da jogadora hoje, pelo menos no recorte que você tem, Rosana? O que eu posso dizer é mais das jogadoras com que trabalhei. Esse elenco do Palmeiras, por exemplo, acho que é um elenco novo, mas muito competitivo e que está ganhando maturidade. Né? E eu tento encurtar esse caminho. Mas eu vejo um time que tem muito a crescer, que pode ser explorado de várias formas, né? E as meninas hoje têm essa consciência. Eu acho que às vezes falta um pouco o que teve na geração, que é o futebol de rua, ter jogado mais futebol. Então, o que eu vejo é uma evolução hoje tática e física, e tecnicamente ainda um pouco defasado por não ter tido nem a rua e por não ter tido formação. Então, eu acho que tem uma lacuna muito grande aí, né? Porque na minha geração, ou a geração antiga, que era Ceci, que era Roseli, Pretinha, Formiga, você via jogadoras muito técnicas, não que hoje não tenha, não é nada disso, mas você via uma técnica muito apurada por conta do futebol de rua, né? Um improviso muito maior, porque na rua você pode fazer o que você quiser, né? Então não existe algo pragmático que você precisa seguir o tempo todo. É algo muito mais espontâneo, instintivo. Então é uma das coisas que eu também falo para as meninas, se você achar que vai passar por 4 e quiser driblar, tudo bem. Você só tem que saber a sua responsabilidade, o momento do jogo que você se encontra, o setor, mas de forma alguma acho que tem que ser engessado. Então, eu sempre tento passar isso. Seja você. E outra, não tenha medo de errar, porque o medo de errar que te faz errar, né? Então, eu falo, não pensa na segunda opção, que se eu errar, eu vou ter que correr para trás. Pensa que você vai acertar. Então, é sempre o conselho que eu dou. Nessa questão da rua, eu escutei o Leandro Zago, que está fazendo lives também, o técnico da transição do Atlético Mineiro, do Galo, e ele falando que a rua te dá um enfrentamento que escolinha nenhuma vai te dar, porque é o garoto de 12 anos que vai jogar com o de 16, que aparece um de 18, e aí vai querer jogar também, e aí você vai ter que se impor de alguma maneira, vai ter que conseguir essa confiança, vai ter que saber fugir de um jogo mais físico, que numa escolinha, por mais que você tenha um jogador ou uma jogadora um pouco mais maturada, ela vai
até ter mais corpo, mais altura, mas não vai ter aquele conhecimento prévio, aquela rodagem maior do futebol que a rua te dá. Essa rua não tem mais, acho que não é no Brasil e nem em grande parte dos países que estão na ponta do futebol, né, Rosana? Sim, e até em número de horas jogadas, né? Porque a rua te permite jogar quase que o dia inteiro. Eu lembro que eu chegava em casa, fazia a tarefa rapidinho e o resto era jogando bola na rua. Então eu vejo que hoje, né, é tudo muito padronizado, né? Além do que várias escolinhas querem trabalhar já tática, técnica com idades inferiores, sendo que tem que ser uma forma lúdica, né? Que a criança sinta prazer em jogar e que não condicione ela a uma vertente só, mas que deixe ela livre justamente para isso, para ter esse poder de criação, para ser mais intuitivo quando estiver num nível mais competitivo. Falando em nível competitivo, Rosana, como é que está agora a questão de treino para uma... Não dá para falar de possível volta ainda, mas exatamente com essa interrogação. A gente não sabe o que vai acontecer, então a gente está treinando. O que está sendo mais difícil agora? Tem tido orientação do clube? Tem conversado com as outras jogadoras? Como é que está o momento da Rosana agora nessa indefinição? Eu sempre acho que a gente precisa estar preparado. Deu uma travada eu não agora. senti tanto. Me ouvindo agora? Você falou que a gente tem que estar sempre preparada e... Eu falei, a gente tem que estar sempre preparada para que quando voltar num nível não tão abaixo do que saiu. Então, assim, a minha cabeça, o meu foco é nos meus treinamentos dia a dia, independente de uma data, hoje a gente não consegue programar, mas assim, o Palmeiras tem dado todo esse respaldo, mandando programações de treinamento, a gente tem reuniões, a gente tem parte tática também. Então, tudo isso vai condicionando a gente para quando chegar a data, a gente está um pouco mais preparada. Quando tiver a data de uma competição, provavelmente o Palmeiras retorna com todo o protocolo que tem a seguir, como está sendo feito na Europa, mas ainda não tendo uma data estipulada, a gente treina dia a dia, falei, é um dia de cada vez, é um dia a mais que eu penso que eu estou me condicionando e que eu posso chegar mais bem preparada quando tiver uma data mais definida. Eu fiz essa pergunta, Rosana, porque o que o CETRAF está fazendo é muito parecido com o que você acabou de passar para a gente. São treinos diários, são semanas que você vê nitidamente que estão periodizadas, tem semanas de força, tem semanas um pouco mais aeróbicas, tem membros inferiores, tem questão também dos membros superiores, tem os vídeos dos professores, tem o implemento do que é possível, né, para você extrair o máximo e ter uma readaptação mais rápida possível. Queria te agradecer de novo aqui em nome do CETRAF, em nome de todos os professores responsáveis, alunos, e dedicar essa live de hoje para a Dona Rosa, que você conheceu, eu só de história do Jairo, a mãe do Jairo que deixou o Jairo, né, nos deixou de ontem para hoje, e que eu acho que ela está sendo bem representada, principalmente porque o CETRAF, pelo que eu já soube do Jairo, do Felipe, de você, do Edu, era algo que era da família, não era só do Jairo, ela também era uma pessoa que apostava, incentivava. Então, além do implemento dos meninos, a gente está aqui hoje também para representar o barco sendo tocado, Rosana, a vida seguindo. Não, eu que agradeço e não
poderia deixar de aceitar essa live, que eu falei, Jairo é um amigo pessoal, é um dos meus melhores amigos, é quem me socorre não só na parte física, mas quando eu preciso. Sei que é um momento muito difícil, ele está nos acompanhando, mas algo melhor está por acontecer. Aprendi depois da morte do Júnior também que a gente tem uma missão a cumprir aqui, e a dona Rosa cumpriu muito bem, deixou um filho sensacional, né, que é um cara muito amigo, tem uma personalidade forte pra caramba, mas é um cara doce, super profissional. Também queria agradecer todas as vezes que ele me abriu porta no CETRAF, agradecer o Felipe, a Índia, todos os outros da comissão, que eu sei que são de excelência também, mas eu não tive esse contato, porque eu estava no clube e não tive esse período de férias. E dizer que eu estou aqui para o que der e vier, quando se trata do CETRAF, eu sou uma pessoa que vai sempre apoiar o alto rendimento, o centro de treinamento, quando as pessoas fazem por amor, por vontade e com excelência. Obrigado, Rosana. Gente, eu vou encerrar aqui, a live depois ela fica disponível no IGTV do CETRAF, no YouTube do CETRAF. Quinta-feira a gente tem com a gente aqui o Augusto Carvalho para conversar também sobre essa parte mental que a Rosana tocou hoje, para conversar sobre os meninos que, para seguirem o seu sonho, eles têm que se alojar, as meninas também, têm que sair da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, para seguir adiante e tentar fazer do sonho a realidade e viver para o futebol, do futebol. Então, quinta-feira a gente tem uma live bem bacana aqui também. Rosana, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a todos que participaram. Um beijo grande a todos. Obrigado, Rosana. Um beijo para você também. Estou encerrando, galera. Obrigado por todo mundo que esteve aí com a gente.